Então agora vamos para o nosso tema principal, que é a economia do Brasil. Você que tem tantos contatos, do meio de finanças, tem sua história e o Brasil. Tá indo bem, tá indo mal, tem futuro? Cara, o grande problema do Brasil hoje é a insegurança jurídica, né? Um seguidor meu me mandou, né, uma pergunta que ele fez pro ChatGPT. Quais são os princípios para identificar se um país está ou não numa ditadura? Boa pergunta, hein? E aí o ChatGPT, ele deu 5 pilares para identificar se um país está vivendo uma ditadura ou não. Perseguição e censura a jornalistas, opositores políticos. Temos isso ou não? Imagina, alguém está vendo perseguição por aí? Exilados políticos no exterior, temos ou não? Temos, infelizmente. Presos políticos, temos ou não? Temos. Renúncia ao Estado Democrático de Direito, temos ou não? Temos. Como advogado, posso falar que sim. Falta do devido processo legal, temos ou não? Temos. Então, os 5 pilares que mostram que o Brasil hoje vive uma ditadura estão muito claros. E não pela minha opinião, pela opinião do ChatGPT, que hoje é o grande gênio, né? É o lugar onde mais agrega informação relevante no mundo. Ali está toda a inteligência do mundo, está ali. Então ali o ChatGPT hoje nos afirma que a gente vive no Brasil uma ditadura. Ponto. Sobre a economia brasileira. A economia brasileira teve um crescimento do PIB ano passado. Esse ano o crescimento do PIB vai ser de 3%. Por alguns motivos. Primeiro, que a gente teve 2 anos de superávit fiscal no governo Bolsonaro, né? Então, o que fez o governo Bolsonaro, Paulo Roberto Nunes Guedes? Eles entregaram o governo para o PT com a casa reformada, parede pintada, móveis novos, lençóis novos, aquela casa jardim impecável, tudo funcionando, dinheiro no caixa. O Tarcísio contratou R$1 trilhão em investimentos para 10 anos, ou seja, por ano, 100 bi, 150 bi de investimentos contratados pela gestão de Tarcísio de Freitas. Ou seja, o Brasil, se o PT não fizesse nada, se lá tivesse uma ameba com o presidente, e tem, o Brasil teria uma economia que funcionaria bem e andaria para frente. É o que está acontecendo hoje. Catapultado por um PT gastador, distribuidor de dinheiro, que está com um déficit de 1 trilhão quase de reais, né, maior que da pandemia. Então eles estão botando dinheiro na economia de forma desenfreada, o que está fazendo com que a gente tenha um crescimento econômico, obviamente que é um crescimento econômico que não é saudável. Por quê? Porque é um crescimento via aumento do endividamento público. A gente subiu o endividamento público. Um dia a conta vem. A gente subiu o endividamento público de 73% para 78%. É um aumento absurdo? Não, não é. É um negócio irreversível? Não, não é. Porém, a economia brasileira hoje, ela não está ruim. Mas ela é inflada por um movimento de gastos extraordinários do governo. Essa é a realidade. E aí... Existe um prazo para quando a coisa ficaria irreversível? O PT vai gastar tudo que puder até a reeleição. Então, ou seja, a gente vai ver a Petrobras gastando tudo que puder, já está loteado os cargos lá, Vale, os caras querem taxar a Vale do Rio Doce, eles já botaram os fundos de pensão para investir também em infraestrutura. O esquema... Já está todo feito. O esquema, né? Voltou com tudo. E agora, né, com o Supremo e com tudo, né? Então, o outro problema é que a gente tem ali a gente tem um problema muito sério, que é o quê? Aparelhamento do judiciário, né? Quem foram os ministros indicados pelo Lula? O advogado pessoal e o Flávio Dino. Mais aparelhado que isso? Não tem. Isso é um projeto de poder. Claro que o PT sempre quis um projeto de poder. Não, continua e é toda a prova, né? E a gente refém de um Estado que de democrático não tem mais nada. Né? Então, até o último
O programa que eu fiz foi: o Brasil foi sequestrado. O Brasil foi sequestrado pelo judiciário. Né? Então, basicamente é isso. A economia está indo bem, mas... Que setores da economia que estão indo bem? Eu acho que a parte de agosto agora... Teve o PIB agora, saiu o PIB os saiu hoje, bons, né? Hoje agosto foi o melhor mês do vestuário no Brasil nos últimos anos, para ter uma noção. Né? O agro não foi tão bem, mas eles estão aumentando a massa salarial, as pessoas estão ganhando mais, estão gastando mais. Né? Que setores que vão bem no Brasil? O setor de bets, de apostas esportivas, o vestuário está indo bem, setor de serviço. Não tá, a economia em si, como um todo, ela não está indo mal. Por quê? Porque tem a herança do Bolsonaro e tem o excesso de gastos, né, do governo. Né? É aquela coisa, né? É como quando tu usa anabolizantes, né? Então, os caras que são especialistas em usar anabolizantes para ficar musculosos e fortes, com corpos lindos e tal, eles falam, esse corpo, ele não te pertence, ele é alugado. Quando tu parar de usar a droga, ele vai voltar ao estado que ele era. Então, a melhora da economia brasileira, ela é uma melhora alugada. Nós estamos alugando uma melhora econômica em cima de despesa, de aumento de despesas. Né? Obviamente que quem começa a gastar muito, né, parece ser rico. Mas com que forma que tu está mostrando esse teu aumento da tua riqueza? Via endividamento. Eu estou me endividando cada vez mais para gastar mais. Para quê? Qual o objetivo do PT em aumentar absurdamente os gastos públicos? Perpetuação no poder. Então, eles vêm em 2026 com a máquina pública toda à prova aí para tentar de novo implantar, colocar o Lula de novo na... E vai ser difícil tirar o Lula. Também acho. O Lula já é... Muita gente achando que não, o Lula tá com os dias já é contados. competitivo sem a máquina. Com a máquina ele é muito competitivo. Eu acho assim, só tem um jeito de tirar o Lula. Com um candidato com baixa rejeição. Porque o jogo eleitoral no Brasil, ele não é um jogo do quem é melhor. É o jogo de quem é menos rejeitado. Então, se tu colocar lá um candidato que tem envergadura política com baixa rejeição, ele ganha do Lula. Pode ser qualquer um. Porque o Lula tem 45 a 55% de rejeição. Se tu colocar um candidato de 30 a 35, ele vai ganhar. Quem que você acha esse nome? É o Tarcísio. Tarcísio? Tarcísio hoje, para mim, é o favorito. É um candidato com uma rejeição baixa. A gente consegue enxergar algumas estratégias no Tarcísio, na comunicação dele, né? O Tarcísio, ele não cria problemas e atritos com jornalistas. Ele já viu esperta, não cria treta, ele é esperto. Tu já viu algum jornalista criticar o Tarcísio publicamente? Por comportamento pessoal, Tu já viu o Tarcísio criar atrito com o STF? Também não. Qual a estratégia do Tarcísio? Baixa rejeição. Por quê? Para tentar ganhar a presidência, claro. O Tarcísio diz aos quatro ventos que não quer ser candidato, mas eu sei que ele quer. Sabe por que ele quer? Porque se ele não quisesse, ele teria outra postura. A postura de O que é política? Política nada mais é do que a arte de se relacionar. A Emily é uma pessoa excepcional em política. Ela se relaciona bem com todo mundo. Política é a arte de se relacionar. É difícil a pessoa... Eu não sou um bom político, entendeu? Nem eu. Eu jamais me candidataria a nenhum cara. Eu tenho uma estratégia de opiniões. Eu dou opiniões, as pessoas não gostam das minhas opiniões. Usualmente elas são polêmicas e elas criam muitos problemas para mim. Né? Por outro lado, né, conforme falou o Pablo Marçal, o hater, ele é um funcionário teu sem carteira assinada, né? Porque a maioria dos nossos clientes eram haters. O cara se converte, entendeu? Então, o cara que quer vencer o Lula, ele tem que ter uma rejeição baixa. Esse game eleitoral é um game de rejeição. O Bolsonaro tem uma rejeição muito alta. Enorme, ele não tem futuro mais. Ele tem uma rejeição muito alta. Também acho. Só que é o seguinte, o PT, para vencer em 2026, ele precisa do Bolsonaro. Porque do Tarcísio o Lula não vence. Sabe por que ele não vence? Por um motivo muito simples. Apesar dele estar a máquina na mão e tudo mais. Porque todos os empresários, absolutamente todos os empresários,
todos os empresários, toda a máquina vai apoiar o Tarcísio. Não, sempre tem uns empresários que são mas não vão, PT, sabe por que eles não vão? Sabe por que eles não vão? Porque ninguém aguenta um país. Se tu for empresário, ninguém aguenta um país que vai para trás. No Congresso Nacional, 60%, 70% dos caras que estão lá são empresários. Ninguém quer ver o Brasil para trás. Claro, ninguém quer ver insegurança jurídica. Ou tu acha que alguém lá acha bonito um doido bloquear as contas, o dinheiro de uma companhia americana no Brasil? Tu acha que alguém acha bonito isso lá? Ninguém. Ninguém. Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser um associado meu, os investimentos vão acabar. Ninguém vai investir num país onde um louco bloqueia botei a conta de uma companhia americana. Isso, para mim, passa muito mais do que insegurança jurídica e do que excessos do judiciário. Isso para mim, é um ato de insanidade. Em nenhum momento, a gente pode experimentar um excesso desse tamanho. Isso é um escárnio. É um negócio que parecia ontem, eu estava assistindo o debate do Pablo Marçal, né? Eu até fiquei com vergonha. Você vai votar nele? Eu não voto aqui, né? Você não vota aqui. Eu não voto aqui. Mas se você votasse? Eu tô na dúvida, viu? Porque o que eu acho é que o Pablo, ele não tem noção do que ele vai pegar, essa bucha que ele vai pegar. Aquilo ali não é brincadeira. Pode ser um tiro no pé, né? Ele não faz um bom governo e ele sai queimado, né? É muito arriscada a estratégia dele. Eu acho que... Mas ele é o favorito hoje. Sem dúvida nenhuma, hoje Pablo Marçal é o favorito. Agora, e eu falei isso pra ele aqui, cara, tu tem noção do tamanho da bucha? Ele falou, não, porque é uma missão de Deus. Eu falei, cara, Deus não tá querendo te ver tão bem assim, então, né? Então acho que a gente tá nesse momento. É um momento muito complicado que a gente tá vivendo. Talvez o mais difícil, que eu tenha presenciado, talvez o mais difícil. Também acho. Depois da redemocratização, esse é o momento mais difícil do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Agora, o Brasil tem vários problemas estruturais aí, então um deles é a tributação, né? Como é que você vê essa reforma tributária? Paulo Guedes falou uma coisa maravilhosa, né? Quando eu defendi a reforma do Paulo Guedes, Paulo Guedes ele queria... a gente tem 20 mil pessoas no Brasil que recebem 500 bilhões de dividendos. 400 bilhões de dividendos. Paulo Guedes queria, não, vamos taxar essas pessoas aqui, esse pessoal aqui, todo mundo paga imposto sobre dividendos do mundo inteiro, vamos taxar no Brasil. E essa era a proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados, né? O Paulo Guedes ia taxar por 20% os dividendos, ou 25% os dividendos, ia taxar os dividendos e ia arrecadar 100 bi a mais. E esse 100 bi que o Paulo Guedes ia arrecadar aqui, ele ia dar de desconto para os mais pobres. Ia tirar de 20 mil pessoas, né? O dono do Itaú lá recebe 18 bi de dividendos por ano. Sabe quanto ele paga de imposto? Pelo dividendo, nada. Zero. Nada. Zero. Mas é que a defesa é que a empresa já recolheu os tributos. Não, né? não é assim no mundo todo. No mundo todo, eu sei, cara nos já Estados Unidos recolhe na empresa recolhe. E paga o dividendo quando vai para a física. E aí ele ia pegar e ia distribuir esses 100 bi aqui. Ele ia isentar 100 bilhões de pequenas empresas, que ia beneficiar 5 bilhões de empresas. Imagina quanta economia ia crescer. O que o pessoal preferiu? O pessoal preferiu engavetar, porque o lobby dos empresários, das famílias multimilionárias no Senado fez o Pacheco, aquele covarde, arquivar de novo. Agora, a reforma tributária do Guedes era a melhor do mundo? Não. Sabe quando a gente vai ter uma reforma, qualquer tipo de reforma melhor do mundo? Nenhuma, nunca. É o melhor que nós podemos fazer na hora que a gente propôs isso. Então agora a gente tem uma reforma, uma nova reforma. Obviamente o Brasil tinha que mudar para o sistema tributário do IVA, que é mais justo, menos complexo, que o mundo entende, né? E a gente está indo por esse caminho. Porém, no Brasil, né, cada vez que um projeto de lei vai para a Câmara, tem um monte de gente que está lá para colocar mais um penduricalho. E aí a gente está vendo aí, a gente vai sair dessa reforma tributária com a maior taxa, maior imposto do mundo. De novo, né? Ou seja... o Brasil realmente não é para amadores, né? Então, a gente tinha uma reforma do Guedes, que não era a melhor do mundo, mas era muito melhor do que essa, né? E eu faço parte da turma que ia pagar mais imposto, e eu estava disposto, porque eu acho que eu ia conseguir compensar isso, né?
com 5 milhões de empresas pagando muito menos imposto, podendo contratar gente, né? Hoje, para contratar o custo para ter um funcionário no Brasil é absurdo. Isso é a primeira coisa que tem que resolver. Que era Mas já melhorou um pouco com a reforma trabalhista, né? Mas era a grande briga do Guedes. A gente precisa resolver o custo da pessoa contratar. Eu não posso contratar alguém ganhando 2 mil que me custa 4. Tem que contratar alguém que me custa 2 mil, a pessoa ganha 2 mil que me custa 2,5. Era isso que o Guedes queria fazer. Né? A exoneração, né, da folha de pagamento. Da folha de pagamento, exatamente. E ele lutou muito, né, quanto a isso. O Guedes conseguiu algumas vitórias ali, né? Quando a maior sacada do Guedes foi na pandemia. O que ele fez? Ele falou, não, eu vou dar aqui R$600 de auxílio. Beleza, but, em contrapartida, nós vamos congelar o salário do funcionalismo por 3 anos. Isso aí deu uma economia de 300 bi, né? Porque obviamente a gente quando a gente olha para trás, né? A gente pensa assim, não, mas veja bem, o funcionalismo tá sem aumento há não sei quanto tempo, porque um advogado privado ganha muito mais do que um juiz. E agora? Um juiz ganha 50, 60, 70 mil, um advogado ganha 3. O que fez isso? O Brasil tem o judiciário mais caro do mundo. Aliás, o mundo não tem judiciário, né? Onde é que está a justiça do trabalho dos Estados Unidos? Não existe essa merda lá. 3% do PIB é gasto com uma estrutura inchada, né? E se tu falar mal do judiciário, ele te persegue. Então, existe a mordaça, o silêncio. Ninguém fala mal do judiciário. Nenhum deputado, nenhum senador, nenhum influenciador, nem eu. Porque se eu falar mal, os caras vão perseguir. Então a gente tem isso, a gente tem um Estado que é montado para o interesse de poucos. É isso que a gente vive no Brasil. Né? E eu acho que a gente precisa... O Brasil é uma eterna boia, né? Não afunda e não voa. Né? Fica essa... verdade, fica lá, vai ficar sempre no... Exato, aí o cara vem aqui, comete uma ilegalidade, outra ilegalidade, e a gente vai nessa função... Vai empurrando com a barriga, né? Exatamente. Essa figura da boia eu gostei bastante. Não afunda e também não decola. Exato, isso aí. é o Brasil. É o Brasil. O Brasil é uma boia. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.